Queridos devotos de Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui na Basílica Velha de Aparecida, carinhosamente assim chamada Basílica Velha de Aparecida, que guarda muita história, que guarda muitos testemunhos. Queridos devotos que nesse momento estão em diversos lugares, seja acompanhando pela rádio, seja acompanhando pela TV de Nossa Senhora, pelo portal a12.com. A começar a reflexão, citando a primeira leitura da missa de hoje, não poderíamos deixar de citar o que é que a Bíblia espera dos idosos, o que é que a palavra de Deus espera dos idosos. Na primeira leitura da missa de hoje que nós ouvimos, da carta de São Paulo a Tito, o autor sagrado diz que se espera dos idosos justamente isso. É o que mais eles podem oferecer às novas gerações, é o exemplo, o bom exemplo. Então, é mentirosa a frase que diz que os idosos, os aposentados são inúteis. Isso, além de preconceito, é mentira. O valor de uma pessoa não pode ser medido só pela sua força de trabalho, não é só pela sua capacidade de trabalhar. Quando lhes faltam as forças, quando lhes falta a energia de trabalhar, a pessoa vive do exemplo. E o exemplo é que sustenta as gerações, as crianças, os jovens, os adolescentes, os exemplos dos idosos. E não mais de uma vez nós repetimos aqui, neste ambão da palavra, que quem sustenta espiritualmente o nosso país é a vovó, o vovô, o pai e a mãe, que se preocupam se o filho e o netinho foram para a catequese, foram para a escola, ensinam inclusive os passos na fé. Não é porque deixaram de trabalhar que perderam seu valor, não são inúteis. Uma pessoa não é medida só pela sua força de trabalho, o valor de uma pessoa é muito mais do que isso. Internamente, entre nós missionários redentoristas, tem um adágio e um conselho: o confrade idoso, o confrade enfermo, mesmo numa cama, mesmo necessitando de cuidados, ele continua sendo um grande missionário. No nosso convento aqui em Aparecida, tem um padre que ficou muito conhecido através de sua voz pela rádio Aparecida, que foi o padre Brandão. Muitos de vocês conheceram o padre Brandão. Hoje ele está velhinho, idoso, depende de cuidados até para se alimentar, não levanta mais. Mas quem vai apagar o seu exemplo? Quem é que vai dizer que ele é um inútil? Ninguém, de sã consciência, ninguém. É isso que a nossa sociedade precisa fazer com os nossos idosos. Não basta para vocês darem uma aposentadoria digna, isso é dever. Mas tem que ouvir vocês, tem que aprender da geração de vocês. Uma juventude que se respeita, ouve seus pais. Não os consideram chatos, pelo contrário, aprendem deles. Porque é uma sociedade, uma geração que marcou, que não foi carente, é uma geração que conseguiu se impor sem precisar passar por cima de ninguém. Por isso, queridos, o Evangelho de hoje tem uma frase forte: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Esta palavra inúteis, entenda como somos pessoas limitadas, somos pessoas frágeis. Nós, seres humanos, somos assim. E esta homilia e esta pregação de hoje quer ser uma quebra do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso envaidecimento fácil por coisas que são poeiras do tempo. Nós não devemos jamais nos segurar em nossos méritos, nos envaidecer de nossas qualidades. Não são as nossas qualidades que vão nos levar para o céu.
Quem nos salva é a graça de Deus, associado aos nossos esforços, associado ao meu e ao seu esforço. É a graça de Deus, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Por isso, queridos, ao dizermos isso, nós somos servos inúteis, a gente está lembrando de nossa limitação humana. E convenhamos, como somos limitados, hein? Como somos frágeis. Quando jovens, aparentemente não pensamos nem na morte, nem nas doenças, nem nas dificuldades. Com o passar dos anos, nós somos obrigados, por força da natureza e da maturidade, a perceber que os anos passam. E não devemos envelhecer com amargura, pelo contrário, enxergar que mesmo frágeis e limitados, nós somos profundamente amados por Deus. Somos servos inúteis, sim, mas nós temos um grande valor diante de Deus. Inúteis, sim, porque somos frágeis, limitados, pequeninos diante da grandeza do nosso Deus, mas nós não somos sem valor. Você, querido devoto, você mesmo, você foi comprado a preço de sangue. Alguém foi até as últimas consequências por você. Alguém morreu por você, porque te ama e sem você merecer. É aí que está a diferença. Amar quem a gente gosta é fácil. Gostar de quem gosta de nós é fácil. Amar quando o outro merece é fácil. Mas o que nosso Senhor fez por nós na cruz é loucura, diria Santo Afonso. É loucura. Amar quem não merece, quem continua pecando, quem continua traindo, negando, ofendendo, e mesmo assim Ele ama. E é um amor paciente, cheio de expectativas, de sonhos. Deus sonha com a nossa transformação. Deus sonha com a sua melhora, que você seja um ser humano melhor, que tenha ciência de sua limitação. Estás envaidecido com o progresso da ciência? Existem as pessoas que se envaidecem e dizem: a ciência não tem limites. E tem, e muitas. A ciência mais evoluída sabe apenas de 15% do que acontece na vida intramarina, ou seja, no fundo dos oceanos, a gente só sabe de 15% do que ali acontece. Que dirá, fora do nosso planeta, nós somos um pequenino grão de areia diante do Sol, do nosso sistema solar. Nós só sabemos 5% do que acontece fora do nosso planeta. O que isso significa? Que a inteligência humana é limitada, que o nosso conhecimento é limitado. Isso nos faz pessoas menos amadas por Deus? Absolutamente. Ele ama a nossa pequenez. No Antigo Testamento, no livro de Isaías, Deus chama o seu povo de vermezinho. O que quer dizer isso? É uma linguagem que Deus diz para o seu povo: vocês são pequeninos, mas eu amo vocês. Queridos, é difícil para nós entendermos isso. Essa talvez seja a essência da vida cristã, a essência do nosso cristianismo, de que eu não preciso lutar para conquistar o amor de Deus, Ele já existe. Eu preciso necessariamente aceitar este amor. Tem uma diferença muito sutil e importante aqui. Padre, então por que ir à missa? Por exemplo, por que ser uma pessoa do bem? Não é para conquistar as coisas de Deus? Tipo assim, Senhor, eu vou fazer isso, isso, isso para o Senhor me dar aquilo. Se o Senhor não me dar, eu vou ficar chateado com o Senhor. Posso até mudar de religião, se o Senhor não fizer o que eu quero. Bom, esta relação não é de pai para filha. Esta é uma relação de credor e devedor.
É assim que a gente conversa com Deus? Não. Pai, eu vou à missa porque eu preciso estar perto de Ti. Sem Ti eu morro, eu desfaleço. Pai, eu preciso ser uma pessoa do bem, porque eu recebo de Ti este amor. Não é para ganhar as coisas de Ti, porque o Senhor me dá tudo de que eu preciso. Eu faço isso porque é fruto do amor que eu recebo. Uma pessoa que se sente e que se sabe amada, ela deposita muito amor para os outros. É isso que você precisa se saber e se sentir, querido devoto, amado por Deus, profundamente amado. E se você me disser, Padre, e os meus defeitos? E as minhas misérias? E os meus pecados? Ele te ama com tudo isso e fica esperando que você faça a sua parte. Lute contra eles, não se acostume ao pecado. É mentira a frase que diz errar é humano. É mentirosa. Errar não é humano. Isso serve para justificar e nos manter acomodados em nossos erros. Nós não fomos criados para o erro. Nós nos humanizamos é quando acertamos, queridos. Acertar é que é humano. Toda vez que você acerta, que você faz o bem para uma pessoa, para si mesmo, ou para várias pessoas, é aí que você se torna humano. Ao contrário, o pecado desumaniza você, deixa você insensível, indiferente, destrói a imagem e semelhança divina em você. Mas quando você acerta, quando você perdoa, quando você ama de verdade, aí você se torna humano, santo, saudável por inteiro. Por isso, lutemos para acertar, nos esforcemos, façamos a nossa parte. Tem um prefácio de uma das orações eucarísticas na Santa Missa que particularmente gosto muito, que diz: Senhor, ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, mesmo assim, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, ou seja, Deus é onipotente, Ele não precisa necessariamente de nada da nossa condição humana, Ele é onipotente, pode tudo, mas mesmo assim, Ele nos concede o dom de louvar Ele. É por isso que você está aqui na missa, sabia? Missa significa isso, um grande obrigado, uma grande ação de graças a Deus. É isso que você está fazendo aqui, sendo uma pessoa agradecida. E você que é pai, você que é mãe, sabe como é bom ter filhos agradecidos, não é? Como é bonito ver um filho que se forma e diz assim: pai, mãe, vocês foram tudo para mim, eu agora preciso retribuir a vocês. Como é gostoso, como deve ser maravilhoso para os pais ouvirem isso. É isso que eles esperam dos mais jovens, das gerações mais jovens. E para concluir, querido devoto, esta reflexão quer fazer com que você, além de não se envaidecer com seus méritos, com suas qualidades, não fique triste com seus defeitos. Não fique triste nem desanimado com seus pecados. Não desista. São João Paulo II dizia sempre isso. O santo é o pecador que nunca desiste de recomeçar. Recomece hoje, sempre. Deus não conta seus pecados. Ele é ruim de conta. Ele conta quantas vezes você levantou. Isso é que é importante para Ele. É isso que Ele espera de você. Nós somos servos inúteis, mas temos um valor inestimável diante dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.